Oi, gente. Oi, peraí que eu tô escrevendo o tema aqui, gente. Olá! Olá, gente! Tudo bem? Boa tarde! Como é que vocês estão? Segunda-feira! Que delícia! Aqui tava chovendo aí onde vocês moram, como é que tava o tempo? Que deu uma chuvinha agora que parou. Ainda pensei aqui em Santa Cruz, quando chove, a internet cai. Aí eu falei, tá lascado. Ai, meu Deus. Peraí que eu só tô acertando. Eu marquei alguns pontos aqui que eu quero conversar com vocês sobre essa questão do despertar noturno. Aí choveu também? Brasília tá muito quente. Aqui tá que deu uma elevadinha de temperatura e agora choveu. É, mas agora parou de chover já. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Queria conversar hoje aqui sobre os despertares noturnos, né? Como é que a gente pode ajudar o nosso filho a dormir melhor. Eu sei que eu coloquei lá temas para que vocês votassem se vocês prefeririam as sonecas, falar sobre as sonecas ou sobre os despertares noturnos. E a grande maioria falou sobre os despertares noturnos, que é muito difícil, né? Eu lembro de quando a Diana estava nessa fase que se despertava muito, e a Diana se despertava muito, né? Ela acordava 10 vezes na noite, 7 vezes na noite. Todas as vezes que ela acordava, ela precisava de mamar para voltar a dormir, porque era a única forma na qual ela sabia voltar a adormecer, né? E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje aqui na live sobre isso. Queria pontuar com vocês coisas que talvez se vocês olhassem aí na casa de vocês, ficasse claro para que vocês ajustassem um pouquinho o sono dos filhos de vocês, tá? Queria primeiro pedir para que todo mundo que tá aqui, né, a gente tá iniciando a live, para que vocês compartilhem com outras mães, né, para que venham aqui assistir, para que venham pegar a orientação e coloquem em prática lá em casa, né? Então tem um aviãozinho aqui, ó. Encaminha para mais mamães que vocês conhecem. Diga, olha, vem assistir essa moça aqui, ó. Ela vai falar sobre sono. Essa jovem senhora, ela vai falar sobre sono. Vem assistir ela. Compartilhem, gente. Olha só. O que eu queria conversar aqui com vocês? Agora que choveu aqui em Santa Cruz, tá esquentando, tá me dando calor aqui, ó. Eu tô sem nada pra prender meu cabelo. O que eu queria falar com vocês sobre a questão dos despertares noturnos. Primeiro, gente, nós temos que entender que o sono do bebê é diferente do sono do adulto. Esse é o primeiro ponto e isso é muito importante que esteja claro. Porque muitas vezes eu vejo propaganda na internet, eu vejo pessoas falando de sono como se fosse uma diquinha, sabe? Ou então se fosse assim, você vai ajustar uma vez o sono do seu filho e nunca mais, né? Ele vai dormir para sempre bem a noite toda e nunca mais vai ter ali alguns desajustes. E eu não acredito nisso, tanto que eu falo, quando eu fecho a consultoria, eu falo isso pra mãe, eu quero te ensinar, eu quero passar o que eu sei pra você, tá? Para que você possa olhar para o sono do seu filho em situações onde a criança tá doente, a criança tá passando por um salto de desenvolvimento porque tá aprendendo uma nova habilidade, a criança entrou na escola, vai desregular o sono? Por quê? Porque, gente, é emoção também, né? O sono não é uma linear. O sono é algo que oscila. Mas, quando eu, como mãe, entendo essa responsabilidade e entendo o que está acontecendo na vida do meu filho, eu consigo conduzir. Então, o que eu quero, quando eu tô em consultoria, quando eu venho aqui falar com vocês, eu não venho com resposta pronta, com fórmula mágica, eu não venho com algo que eu fale, olha, eu vou resolver, é uma pílula que vai resolver teu problema. Não é isso. Eu venho para trazer conhecimento, para que vocês entendam, para que vocês realmente coloquem em prática na casa de vocês e mudem e construa um novo hábito. É isso, tá? É isso que eu acredito. Eu não acredito em promessas milagrosas.
com relação ao sono, assim como eu não acredito em promessas milagrosas com relação à educação, tá? Ponto? Entendemos isso? Bom, então aí agora a gente vai falar dos despertares. O que é que pode estar causando os despertares da criança? Primeiro ponto que eu quero falar, que assim, eu não dou conta de não falar sobre isso, é se o ambiente na sua casa está ajustado. Todo mundo, quando eu falo isso, minimiza essa questão, diz assim, eu não posso ler, porque se eu ler eu me desconcentro. Depois eu, se sobrar um tempinho, eu vou olhando e vou respondendo vocês, tá? Senão eu me desconcentro e eu não falo o que eu quero falar, gente. A pessoa não dá conta de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, assim, quando eu falo sobre o ambiente, eu percebo que os pais, eles minimizam, né? É como se isso não fosse algo importante. E o ambiente é algo muito fácil de ajustar e muito importante de ser ajustado. Então, o ambiente de sono, ele pode fazer com que a criança, se ele não tiver ajustado, pode fazer com que a criança desperte várias vezes. O que é um ambiente de sono desajustado? Um ambiente que está entrando claridade. Mas é a luz do corredor. Tá entrando claridade. Isso faz com que diminua a produção de melatonina, né? Isso faz com que a criança esteja dormindo e na troca do ciclo veja alguma coisa e se desperte. Isso é um ponto importante. Isso não é um detalhe. Não, é um ponto, é um pilar, tá? Então, olhe para isso. Segundo ponto, com relação ao ambiente. A temperatura, tá, gente? O nosso corpo, ele precisa baixar a temperatura para conseguir relaxar e dormir. E muitas vezes a gente erra. Sempre que eu converso em consultoria, principalmente com as mães, eu digo, olha, e aí, você coloca a mão no teu filho, você percebe se teu filho ele sente mais calor ou mais frio que você? Normalmente eles sentem mais calor que a gente, tá? E muitas vezes a gente agasalha demais a criança. Eu sou a mãe. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou a mãe que eu erro. Tipo, eu erro muito. Agora que a Diana já tá maior e ela verbaliza pra mim, mãe, tô com calor. Mãe, você pôs muita roupa. Mas, gente, eu fui a mãe que, tipo, eu tinha que trocar a roupa da Diana porque eu percebia que eu tinha colocado muita roupa e ela tava com calor. Eu punha a mão no peitinho, nas costinhas, ela super transpira e aí eu percebia, não, tá errado. E ela tirava um pouquinho de roupa. Então, assim, ó, observe a temperatura do quarto. Lembra da Fernanda falando, o corpo precisa baixar a temperatura para conseguir relaxar e adormecer. Então, observe a temperatura, observa. No início da noite, a temperatura do corpo tá mais alta, então a temperatura do ambiente precisa estar mais baixa para a criança conseguir relaxar e dormir. E por volta das 5 horas da manhã é um horário que a nossa temperatura corporal cai. E com isso, algumas crianças acordam sentindo frio nesse horário. Isso é uma dica importante, é algo que se eu tiver alerta a isso, eu consigo ajustar bem o ambiente, tá? Ainda sobre o ambiente, a questão do barulho, a criança é extremamente curiosa, gente, né? E aí, se a criança tá escutando um barulhinho, é uma moto que passa, é um prato que cai, é um vizinho de cima que pisa, a criança se desperta. E aí, como é que eu faço? Né? Então eu uso o ruído branco. Eu usando o ruído branco, eu consigo abafar o som que tá lá fora, tá? Então, um dos pilares é esse. Eu posso evitar vários despertares, mas vários despertares quando eu ajusto o ambiente, tá? Cuidem do ambiente da casa de vocês, tá? Um outro ponto, o qual faz a criança se despertar muito, gente, é o fato da rotina estar desajustada. Por que isso acontece, gente? Quando a rotina está desajustada, vamos imaginar situações. Às vezes o bebê dorme demais, por exemplo. Dorme mal à noite, aí vai lá, tá extremamente cansado. Aí a mãe fica o dia inteiro com aquela criança no colo pra criança dormir. Aí a criança faz sonecas gigantescas durante o dia. E aí o que acaba descompensando? Durante o dia era pra ter uma quantidade X de soneca e ter um gasto de energia. A mãe que viu que o bebê teve a privação de sono, dormiu muito mal à noite, acaba compensando com a soneca no colo, acaba, né? Enfim, aí a criança faz o quê? Dorme muito durante o dia. E aí tem excesso de energia. E aí o que acontece? Chega à noite, a criança não tem sono para dormir. Isso é um ponto que pode acontecer. Um outro ponto, aquela criança que tá cansada demais, né? Porque ela passou o dia
em privação de sono, ela passou um dia fazendo sonecas ruins. O que acontece com essa criança, gente? O cortisol dela sobe. O que acontece quando o cortisol sobe? A criança fica assim, ó, sabe aquela criança agitada? E aí a gente que é mãe diz assim, eu sou ela, eu olho pra criança muito agitada no final do dia e digo, nossa, tá com muito sono. Por quê? Porque a criança tá ali no gás super estimulada, mas na verdade o que ela precisa é abaixar aquela energia e conseguir relaxar para dormir. Então uma criança que não tem a rotina ajustada, dificilmente essa criança vai ter uma boa noite de sono, vai ter inúmeros despertares. Por exemplo, hoje eu tava conversando com uma mãe, que até vai render um post isso, e ela disse assim, Fê, né, acontece às vezes que minha filha passa o dia sem dormir, fica extremamente exausto, aí chega no final do dia, a pressão homeostática do sono tá lá em cima, né, a criança tá pilhada de sono. Aí ela dorme 5 horas, aí ela quer dormir tipo 2 horas, aí ela acorda. Ela dorme das 5 às 7 e ela acorda. E aí, gente, claro que essa criança vai dormir. Essa criança vai dormir lá 11 horas da noite. E essa criança se desperta às 6 da manhã. Você entende que aí nada fica organizado? E aí essa criança tá... a gente fica apagando incêndio e a criança fica o tempo todo fazendo sonequinha aqui, sonequinha ali, sonequinha... Mas vira uma bagunça na vida da criança. Então você entende o quanto é importante a previsibilidade na rotina. Quando eu digo em rotina, quando eu falo sobre rotina, quando eu converso com uma mãe, eu gosto de deixar isso muito claro. Quando eu falo, né, para uma mãe isso em consultoria, eu gosto de deixar isso muito, mas muito claro. Gente, rotina é previsibilidade, é entender janela de sono. Eu preciso entender a janela de sono, né? Que é a tabela lá, sabe a tabela da janela de sono? E eu preciso, junto com isso, olhar pro meu filho, ó, grudar o olho no meu filho e ver qual é o momento que meu filho tem sono. Como o meu filho se comporta quando ele tem sono. Qual é o sinal que o meu filho dá? Vocês sabem me falar? Vocês sabem me relatar? Se eu perguntar aqui, qual é o sinal que teu filho dá que é claro que ele tá com sono? Tem mãe que em consultoria, quando eu pergunto, não sabe falar. Gagueja, tipo, fica meio assim, sabe? Eu fico meio perdida. E aí, como é que eu faço? Eu digo, mãe, vamos olhar pro teu filho? Vamos observar? Vamos ficar como detetive? Vamos esquecer um pouco de ficar com o olho colado no relógio? Porque às vezes a gente fica com o olho colado no relógio. A gente tá no relógio. Era muito mais fácil, né, gente? Vamos ser sincera? Não, vamos jogar real. Que ia ser muito mais fácil se a gente soltasse o cronômetro e aí na hora marcada a gente corresse e colocasse a criança pra dormir. Não é? Ia ser muito mais fácil, não ia? Mas isso não funciona, isso não é real, gente. O que é real é entender os sinais de sono que essa criança está dando e usar a tabela da janela de sono para organizar a rotina. Rotina, gente, exige, demanda da gente como mãe, como pai, essa organização, essa repetição, essa previsibilidade. Pô, Fernanda, eu acho um saco isso. Tem mãe que fala isso. Tá, gente, eu sei que às vezes não é tão fácil, às vezes é difícil mesmo, né? Porque a gente também, né? Às vezes, pô, é tão mais legal eu ir passear num parque do que eu colocar meu filho pra dormir nesse horário, né? Eu sei, gente, mas você entende que é um hábito que eu tô construindo, que é algo muito importante? Eu vejo isso, gente, eu vou dar um exemplo pra vocês assim, ó, clássico, um exemplo classudo. Eu sou a louca da rotina, eu gosto de rotina, a rotina me traz previsibilidade, eu acho que a gente precisa ter equilíbrio com relação a colocar a rotina, né? Assim, não é isso, não é soltar o relógio, mas é olhar para o meu filho, é entender os sinais do meu filho e é organizar as coisas. Enfim, eu gosto disso. E aí, esse final de semana, a gente saiu da rotina aqui em casa, porque veio parente de São Paulo, e aí a gente foi na minha mãe. Diana foi dormir super tarde. Gente, ontem, domingo, ela acordou. Eu falei que parecia que um monstro tinha engolido ela. Ela já tem 4 anos, quer dizer, ela já lida um pouco melhor, o corpinho dela já lida um pouco melhor. Quanto menor a criança o corpinho lida ainda menos com essa bagunça na rotina, é mais difícil ainda para a criança, né? Faz ideia que a Diana já tá com 4 anos. E aí, ela acordou assim, eu falei assim pra ela, João, ela precisa dormir hoje, ela não dorme mais durante o dia. Eu falei, João, ela precisa dormir. Eu olhava pra ela assim, ó, ela tava passada, tipo, e outra coisa, a santa teimosia fica aí, né?
A criança que é menorzinha fica, tipo, chorando o tempo inteiro, nada tá bom, você acha até que a criança tá com dor. Eu falo isso pra mãe, gente, presta atenção que eu falo isso em consultoria, eu falo pra mãe, assim, eu falo de mãe, teu filho chora bastante, aí a mãe diz assim, nossa, eu acho que ele tem dor, alguma dorzinha no estômago, na barriguinha, alguma coisa. Muitas vezes isso é sono, é excesso de estímulo, a criança tá exausta e o choro, ele acaba sendo uma forma da criança colocar isso pra fora, da criança se autorregular, sabe, uma válvula de escape? Entende? Que a criança tá, na verdade, é muito cansada. Então, gente, eu sei que às vezes é difícil a gente conseguir conduzir a rotina. Eu sei que tem muitos pais que torcem o nariz quando eu falo em rotina, mas é muito importante. Agora eu vou falar uma outra coisa pra vocês, que eu gosto de falar a verdade. Eu gosto de falar a verdade. Rotina vai ter dia que tudo vai bagunçar. Você vai falar assim pra mim, pô, Fer, eu tô dentro de casa, eu tentei horrores, eu tava conversando com a mãe isso agora, eu tentei horrores ofertar a soneca e, não rolou, não sei o que fazer, não sei o que tá acontecendo. Entende que em alguns momentos você vai tentar ofertar a soneca, você vai entrar no quarto, o ambiente vai estar super ajustado e simplesmente a criança não vai conseguir dormir. E por que isso acontece? Porque eu tô falando de um ser humano, porque eu tô falando de um ser humano que tá em plena fase do desenvolvimento, eu tô falando de um ser humano que tá aprendendo a rolar, que tá aprendendo a sentar, que tá aprendendo a andar, que tá com o dente nascendo e que vai ter momentos que vai ter dificuldade e que tá tudo bem e que eu não preciso ficar nervosa, que eu não preciso pilhar com isso, porque isso é vida real. E aí o que eu percebo, gente, eu vou ser muito sincera com vocês, eu vejo isso assim nitidamente, 8 ou 80. Ou de repente a gente tá super feliz, confiante da rotina, a rotina é vida, e aí quando a coisa acontece uma dificuldadezinha, ou quando existe uma resistencinha ali, pronto, a gente já fala, isso não funciona, não vou mais tentar isso não é pra mim. E aí a gente vai sempre vivendo em extremos. Então, é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, entendendo que eu estou construindo bons hábitos de sono. Que não é porque eu fiz um dia que no outro talvez não tenha resistência, aí eu vou ter paciência, aí eu vou acolher, e eu vou conduzir. É hábito. Uma outra coisa que eu tenho pra falar sobre rotina é assim, esses dias uma mãe falou assim pra mim que tinha a rotina super ajustada, super belezinha, e aí de repente ela saiu, né, foi na casa dos avós, que era próxima à cidade, foi fazer uma viagenzinha ali, uma mini férias, né? Ela falou, Fer, quando eu voltei, eu falei, quando a gente volta, a resistência é maior, é igual quando a gente chega no final de semana, e aí a gente bagunça o nosso relógio biológico, vai dormir mais tarde, acorda mais tarde, come as coisas tudo errado. O que acontece na segunda-feira? O corpo acorda arrastando até a gente organizar de novo isso dentro da gente. E é a mesma coisa a criança. Então, quando eu enxergo que existe uma certa resistência, eu preciso ter a consistência, eu preciso ter a paciência, eu preciso acolher, né? Eu preciso entender que eu tô com um bebê no meu colo, né? Que eu não tô com uma máquina, que eu não tô com um negócio que eu programei, soltei e o negócio vai funcionar, que não funciona assim. Né? Que não é porque às vezes um dia a criança acordou um pouquinho mais que você errou em alguma coisa, às vezes tá tudo bem, essa criança às vezes só precisou mamar um pouco menos durante o dia, precisou mamar um pouco mais à noite. É muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, tá? Eu acho isso bem importante porque eu percebo que hoje fica parecendo como se existisse uma solução aonde colocada em prática não fosse ter as dificuldades, e isso não é real, tá? Eu falo isso em consultoria, assim, quando eu tô com a mãe, eu digo, olha, eu vou te ensinar o que eu sei, para que você coloque em prática na sua casa, para que quando você esteja sozinha, você entenda para você poder conduzir, você não fique dependente de mim para eu te dar uma solução, você precisa aprender sobre isso. Assim como quando a criança nasce, a gente vai estudar a introdução alimentar, a gente vai estudar um pouco sobre a amamentação, a gente precisa estudar sobre o sono, para poder proporcionar para os nossos filhos bons hábitos de sono, né? Voltando ainda sobre os despertares, gente, um outro ponto que pode acontecer é o seguinte, essa criança, ela tem uma necessidade de um estímulo para dormir. Então, por exemplo, ela precisa de tapinha no bumbum para dormir, ela precisa ser ninada para dormir, ela precisa mamar para dormir. E aí, com isso, o que muitas vezes pode acontecer é que na troca do ciclo, porque vocês lembram, né? Quem tá aqui já devem ter maratonado alguns vídeos e sabem que o sono é cíclico, né? O que acontece? Imagina só, a criança dorme,
no colo sendo ninado e acorda no berço. Imagina a sensação, não, se pega na sensação de você dormir na sua cama e acordando no chão gelado da tua cozinha. O que vai acontecer? Você vai chocar, você vai falar, o que eu tô fazendo aqui? E aí, para que eu consiga voltar a adormecer, eu preciso levantar, voltar pro meu quarto, me aconchegar ali de novo no que para mim é seguro, no que para mim é a forma natural de iniciar o sono. Não é isso que acontece? E com a criança? Não acontece isso também? A criança adormece ninando, pulando na bola de pilates, né? E aí depois ela acorda no berço parada, longe da mãe. Entende que é um processo onde eu vou diminuindo o que está sendo ofertado? Então, por exemplo, eu não tô lendo as perguntas, tá? Depois eu vou voltar para ler. Então, eu não consigo ler gente falar aqui com vocês, eu me perco. Então, eu preciso entender qual é o estímulo que essa criança precisa naquele momento para que ela consiga relaxar e dormir. Ah, meu filho precisa mamar. Vou trocar, vou fazer uma troca. Eu vou ofertar o colo ninando. Eu vou fazer isso por uma semana. A hora que meu filho entender que é seguro adormecer daquela forma, esse é o novo caminho, eu vou diminuir o ninar, eu vou dar um colo mais parado. E eu vou ofertar isso mais uma semana. Por que eu vou repetindo de uma mesma forma? Porque eu quero gerar segurança no meu filho. Porque se o meu filho não se sentir seguro daquela forma, ele não vai conseguir. Ele vai se despertar da mesma forma. Então eu preciso ofertar isso para eles e eu preciso me sentir seguro. Ofertando, repetir para que ele também se sinta. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. A forma como nós olhamos para esse momento, a forma como nós sentimos esse momento, ela influencia muito, tá? Eu vou falar pra vocês, eu lembro de quando eu tava passando pela dificuldade com o sono da Diana, e aí eu pensava assim, poxa vida, daqui a pouco tá na hora de colocar ela pra dormir, tá lascado, como é que vai ser essa noite? E aí o que aconteceu nesse momento? Sem eu perceber, eu ficava tensa, meu trapézio travava, a minha paciência já entrava no quarto zerada, eu já tava irritada já, né, porque era eu que ia ter que ir lá, era eu que ia ter que ficar lá, né, então eu já tava, e aí o que acontecia sem que eu percebesse? Eu me desconectava dela, né, porque na verdade aquilo tava sendo uma obrigação, aquilo tava sendo difícil, aquilo tava sendo fogo pra mim, né, agora quando eu tenho consciência disso, e que eu entendo que eu estou tomando a medida necessária para a mudança, né? Eu sei que tá num momento difícil, mas eu estou tendo intenções educativas. Eu tô cuidando disso que eu falei aqui com vocês. Eu tô cuidando do ambiente, tô cuidando da rotina, e agora eu vou olhar para cuidar da forma de adormecer. Gente, eu sou adulta. Eu vou entrar no quarto com a minha filha, eu vou me conectar com a minha filha e eu vou conduzir esse processo com a minha filha. Né? Só que para isso, gente, vamos voltar lá atrás. Eu preciso ter um momento no dia meu. Eu preciso ter esse momento de autocuidado porque eu sou um ser humano, cara, eu não sou máquina. Não adianta achar que eu não vou fazer nada que me dê prazer o dia inteiro e eu vou chegar no final do dia e vou conseguir me conectar com a minha filha. Eu não vou. Eu preciso ter esse momento que é meu. E quando eu falo isso, eu percebo que muitas mães acham que isso é clichê. Né? E não é, gente. Eu preciso ter esse momento que é meu, esse autocuidado comigo, para que depois eu possa ajudar minha filha, porque senão eu não vou conseguir, eu não vou estar bem para ajudar ela, né? Isso é um ponto importante. E um outro ponto importante, hoje eu conversei com uma mãe sobre isso, tá? Ela disse assim, Fê, eu tava lá no quarto e assim, eu fui perdendo a paciência, porque, gente, eu sou ser humano, né? E aí eu tô lá, ela falou, fui perdendo a paciência, fui ficando irritada. E aí eu falei, sabe o que é muito importante? Isso faz parte da nossa inteligência emocional. Me perceber. Eu percebo o meu corpo. Poxa, eu tô ficando muito irritada agora. Nossa, eu tô assim, meu corpo tá demonstrando toda a irritação. Eu me percebo. E aí eu digo, olha, eu vou te pôr um pouco aqui, num lugar que é seguro. Ah, mas a minha filha vai ficar chorando no berço. Mas eu preciso desse tempo. Eu preciso sair um pouco do quarto, tomar um copo de água, lembrar que eu sou adulta, lembrar que a minha filha tá num processo de relaxamento para dormir, de que a gente é uma fusão emocional, de que a gente é uma dia, de que a gente troca energia e eu preciso voltar nesse quarto um pouco mais tranquila. Ou então, meu marido tá lá fora do quarto, eu falo, olha, vai lá um pouco, assume, porque nesse momento, pra mim, eu tô no meu máximo, assim, na minha questão emocional. Isso é muito importante.
né? Igual com essa mãe que eu tava conversando, ela não tem, o marido trabalha viajando, ela não tem essa oportunidade. E aí eu disse pra ela, eu falei, meu, sai do quarto um pouco. Ah, mas ela vai ficar sozinha, chorando. Tá, mas no momento você não tem nada de bom pra oferecer pra ela, você tá explodindo, né? Então sai, dá 2 minutos, toma uma água, respira fundo, lembra que você é a mãe dela, lembra que você já tem esse autocontrole, que ela ainda é pequenininha e que ela não tem, que ela realmente precisa de todo esse respaldo, desse colo, dessa mãe tranquila. E aí você vai sair, vai vir pra consciência e vai conseguir retomar no quarto. Isso é um ponto muito importante e a gente não faz esse exercício. E sabe por que a gente não faz esse exercício? Porque a gente tá no automático, porque a gente acha que a gente dá conta, e aí a hora que a gente viu, a gente explodiu. Eu tô falando isso por mim, gente. Eu achava que eu dava conta de tudo, entendeu? Eu achava. E aí chegou num ponto com a Diana com 8 meses que eu surtei, que eu falei, meu, vai comprar fórmula, eu não aguento mais. Eu tava surtada. E aí foi o momento que eu saí do quarto e disse, não, eu preciso de respirar. Eu preciso respirar, eu preciso entender sobre o sono e eu preciso mudar as coisas na minha casa. Ah, sempre vai ser fácil, nunca mais ela vai despertar à noite. Para, isso aí é balela. Isso é balela. Vai despertar à noite, vai ter dente que vai estar nascendo, vão ter momentos difíceis, a criança vai aprender a engatinhar, vai começar a engatinhar no berço, vai se despertar, e tá tudo bem. Mas eu sei como que eu vou conduzir. Eu entendo sobre o sono, eu coloco em prática de forma consistente. Eu não fico cada dia tentando uma coisa. Porque quando a mãe fala assim pra mim, às vezes, ah, Fê, primeiro, essa conversa na consultoria, ela tem muito, né? A mãe diz assim pra mim, já tentei de tudo e nada funciona aqui na minha casa. Eu digo, olha, talvez você tentou de tudo de forma errada. Você tentou cada dia uma coisa, você não conduziu o que precisava conduzir. Então agora a gente tá junto no processo. A gente vai juntas olhar pro que tá acontecendo na sua casa e organizar as coisas, tá? Isso é muito importante, tá? Gente, vou responder as perguntas de vocês. Será que eu vou dar conta de responder todas? Que horas são? Ainda são 4 horas, eu acho que eu consigo responder bastante. Vou lá pra cima, porque tem pergunta, hein? Vamos lá. Será que quem me mandou a pergunta aqui ainda tá aqui? Será que eu olho a minha? Vamos ver. A minha também vai fazer 1 ano esse mês, chega a despertar até 10 vezes, só volta a dormir mamando. Meu Deus, mulher! com 1 ano já dá pra dormir melhor, tá? É isso, assim, precisa ajustar a rotina, depois precisa ajustar o ambiente, forma de adormecer, tudo isso que a gente conversou aqui, tá? 10 vezes é muito, ninguém tá dormindo bem, tua filha tá em privação de sono e você também, né? A Tani, meu bebê de 7 meses, acorda 3 vezes na noite, só volta a dormir se for mamando. O que fazer? Mudar a forma de dormir, Tani. Começa isso durante o primeiro momento da noite. Você vai dormir agora no colinho da mamãe e faz essa transição, muda o estímulo que o bebê precisa para dormir, para pegar no sono, tá? Cadê? Vamos lá. A Mod, mãe do Arthur. Meu bebê acorda várias vezes à noite. Ele adormece com a chupeta e acorda e não pega a chupeta. Eu quero tirar, mas não sei como. Ó, depende da idade do teu bebê, tá? Se ele tiver menos que 6 meses, você pode fazer um processo assim, ó, da criança tá quase dormindo, você vai puxando a chupeta da boquinha, para que ele pegue no sono sem a chupeta na boca. Isso ajuda muito. Eu já conduzi consultorias onde a gente nem precisou tirar a chupeta, só o fato de estar quase pegando no sono, puxar a chupeta, a criança parou de se despertar. Se for uma criança de 7, 8 meses, começa a ensinar ele a voltar a chupeta para a boca. Às vezes não é preciso retirar a chupeta, né? Às vezes é só uma questão de ajuste. A Leia Barbosa. Leia, minha bebê tem 10 meses, nunca dormiu, nem 5 horas seguidas noturnas. A noite toda no peito, faço rotina, não adianta nada aqui. É isso que eu falei, uma única coisa, eu faço rotina, só a rotina não resolve, né? Eu preciso olhar para a forma de adormecer, eu preciso olhar para o ambiente de sono, né? Não tem fórmula mágica, não adianta, rotina tem, tá? Tem rotina, mas e a forma de dormir, o hábito, né? E o ambiente? Vamos lá, tem mais pergunta aqui. A Luciane, aqui em Minas, calor à noite, de madrugada é frio. Então tem que regular isso, sabe? Você coloca no início da noite, você deixa a temperatura mais fresca, liga um ventilador, liga um ar-condicionado, e aí depois você desliga, porque aí no meio da noite a temperatura cai, né? Isso mesmo. A Marli, Fê, como lidar com a luta contra o sono? Hoje meu bebê não dormiu nem 2 horas direito, sempre chorando, berrando, meu Deus. Eu não sei a idade do seu bebê, tá, Marli? Mas olha só, a luta contra o sono, ela pode ser
por falta de previsibilidade na forma mesmo de colocar o bebê para dormir, na falta de ritual de colocar, né, o bebê para sinalizar mesmo para ele que, olha, depois de determinada atividade, é hora de dormir. Tem ritual de soneca na tua casa? Há quanto tempo você faz ritual? Você repete sempre da mesma forma? Você tá atenta à janela de sono para não deixar passar? Você diminui o estímulo, por exemplo, que eu vejo muito, Marli, nossa, vejo muito isso em consultoria. A criança tá lá na sala, né, brincando no tapetinho, aí a mãe vai lá, arranca a criança da sala e fala assim, agora você vai dormir. Gente, a criança tava no maior estímulo da vida dela, no tapetinho lá, enlouquecida, e aí a mãe arranca e bota pra dormir. Gente, eu preciso fazer uma transição, eu preciso diminuir a energia antes de colocar pra dormir, né? Então, assim, eu não sei a idade do teu bebê, você não me falou, mas a janela de sono, sei lá, é de 2 horas, quando é com 1h30, eu já vou dando uma diminuída na energia, né? Pra que esse bebê, o corpinho dele esteja se preparando pra daqui a pouco dormir, né? Isso é bem importante, viu? A Luciane, meu filho completou 1 ano, estou tentando desmame e não aceita outro leite. Não quer saber de mamadeira e acorda 2 a 3 vezes à noite e volta a dormir mamando no peito. Luciane, eu não sou consultora de amamentação, eu acho que o processo aí, pelo menos o que eu poderia te ajudar, é que você ajudasse o seu filho a não precisar mamar para dormir, né? Porque com 1 ano isso já é possível. Aí o desmame é um outro momento. Primeiro, ele precisa aprender que ele pode dormir sem mamar, tá? Que é o que a gente conversou aqui, essa troca de associações, né? Primeiro colo balançando, colo parado, até que vai mais acordado pro berço. Mas pra chegar isso à noite, tem que estar com a rotina muito bem ajustada, tem que estar com o ambiente de sono muito bem adequado, né? Ó, eu vou ler uma pergunta aqui, ó, ponto importantíssimo. Eu não sei se a Leia tá aqui ainda, mas eu vou falar isso. Olha só o que a Leia escreveu. Não queria, mas vou tentar fazer o desmame para ver se minha filha dorme. Ela tá com atraso no desenvolvimento porque não dorme, já estou cansada de estudar tanto sobre sono e aqui não funciona. O desmame não vai funcionar. Me chama no WhatsApp ou no direct, enfim, onde você quiser me chamar, que eu explico um pouquinho pra você. Não é... Pensa comigo, se a criança só sabe dormir mamando, e aí você vai falar assim, pronto, eu não vou te dar mamar, você vai dormir como? É justo? Eu preciso trocar, eu preciso ofertar uma forma diferente pra essa criança dormir, porque ela não sabe, pra ela, na cabecinha dela, o que foi ofertado é dormir mamando. Não é o desmame, porque o que acontece, se fosse o desmame o problema, eu não atendia criança que dorme mamando mamadeira, eu não atenderia criança que dorme pulando na bola de pilates, que dorme na rede. O problema não é o fato da sua filha precisar mamar, o problema é a forma que ela tá pegando no sono. Isso assim, né, Leia, eu nem conversei com você, mas eu não sei se você tem rotina, porque isso é um ponto importante, se você tá com o ambiente de sono bem ajustado, né, enfim... A Melina, bebê de 35 dias, pode dormir até quantas horas seguidas? Conversa com o pediatra, tá? À noite, depende do ganho de peso da criança. Durante o dia, eu não recomendo que passe de 2h30 seguidas sem acordar para mamar, porque senão acaba comprometendo essa amamentação e aí vai acabar fazendo uma demanda maior à noite. Agora, o intervalo de tempo à noite sem mamar é o pediatra que vai falar, tá? A Bruna... A minha está com 5 meses e 24 dias. De uns 5 dias pra cá, virou um bebê. Não tô conseguindo reconhecer os sinais de sono. Ela está muito agitada e ainda não tá dormindo bem. Sabe o que acontece, Bruna, entre o 3º e o 6º mês? Acontece que o ciclo de sono pesado, ele passa a ter mais estágios e com isso mais microdespertares. Normalmente nessa fase, a criança tá começando a sentar, tá rolando e desrolando, então é muita coisa acontecendo, né? E aí às vezes a gente se perde. Por exemplo, a janela de sono às vezes estava de, sei lá, 2 a 3 horas e aí, pam, de repente a criança fica 4 horas acordada. Você fala, meu Deus, né? O que tá acontecendo? Às vezes não tá acontecendo nada, a criança tá passando por um salto e aí a janela de sono fica um pouquinho mais longa nesse momento por conta da quantidade de estímulo. A criança até tem sono, mas não consegue relaxar para dormir, tá? Então observa se não é isso, mas tenta conduzir a rotina, né, com mais previsibilidade ainda, com mais repetição ainda, tá?
Andressa, eu tô conseguindo ajustar o sono da noite, mas as sonecas, desde que nasceu, é muito ruim. Eu não sei qual que é a idade do teu bebê, tá? Você não me falou. Normalmente é assim, a gente ajusta primeiro o sono da noite, tá? Consegue melhoria no sono da noite, porque tem melatonina, e depois a gente consegue avançar no sono do dia. Porém, o sono do dia vai precisar de mais ajuda no início, e é importante que você oferte, porque lembra que a noite é um espelho do dia, né? Essa criança não pode chegar exausta, senão a gente não vai conseguir evoluir, tá? A Daniela, eu acho que acorda mais de 10 vezes aqui. Ô, Daniela, nós precisamos resolver isso aí. A Carol, 4 meses, desperta de 2 a 3 vezes à noite, para mim é ok. Mas de dia não consigo que faça sonecas, no máximo 1 ou 2 de 40 minutos. Com 4 meses, 1 ou 2 sonecas é pouco, tá? E aí eu preciso te fazer uma pergunta assim, Carol, como que sua bebê fica? Né? Será que não vale uma soneca no carrinho, uma soneca no colo? Porque assim, se ela chega exausta no final do dia, o que vai acontecer é que o cortisol vai estar mais alto, ela vai estar com aquele choro, aquele efeito vulcânico. Então, nessa faixa etária, às vezes é preciso ajustar bem o ambiente, ofertar até uma soneca no colo, mas para que essa soneca aconteça. E aos poucos a gente vai trabalhando a autonomia dela em adormecer, tá? Vai dando menos balanço, até que a criança vai indo mais pro lugar onde ela vai se manter dormindo, tá? Olha muito pra tua filha, como que tua filha fica. Tem criança que tem padrão de soneca curto nessa idade. E que, na verdade, pra mim, se você me responder que ela fica bem, que ela não fica chorando, que ela não entra no efeito vulcânico, tá tudo bem, né? Tipo, 4 sonecas de 40 minutos. Agora, 1 ou 2 só de 40 minutos, eu acredito que seja pouco, tá? A Jaque, meu bebê tem 2 meses e meio, acorda 1 vez na noite. Quando eu consigo fazer? Ai, Jaque, para de reclamar que seu filho tá muito bem, acordando 1 vez só, ele ainda pode ter fome mesmo, tá? E tá tudo bem. Tá ótimo, com 2 meses. A Renata, 2 anos, pode retroceder nas associações e voltar a acordar? Pode, Renata, pode. Eu lembro, assim, ó, Diana passou por uma fase, olha só, isso é recente, tá, gente? Eu vou responder a Renata e presta atenção, assim, ó. A Diana passou por uma fase onde ela tava acordando pra fazer xixi. Agora, recente. E aí, gente, cansada que tô, eu não me incomodo. Trazia ela pra minha cama, devia ser umas 4 horas da manhã. Gente, ela começou a acordar todas as noites, 4 horas da manhã. Porque aí ela vinha pra minha cama. E aí eu falei, opa, tá errado. Ela nem tinha xixi pra fazer, né? Tinha dia até que tinha, mas tinha dia que saía 2 gotas de xixi. Aí o que eu fiz? Comecei a voltar com ela pra cama. Então, observa, Renata, porque seu filho, você pode ter se perdido no meio, ter voltado às associações, sim, tá? E aí é preciso retirar elas de novo, tá? Gente, queria agradecer vocês, não vou conseguir continuar aqui para responder. Queria falar, quem não tá no grupo do WhatsApp, amanhã eu vou mandar conteúdo lá. Então vai lá no link da bio, entra no grupo. Vamos lá, o Instagram tá com mega dificuldade de entregar. Então vai lá, curte o post, salva. Tem como, depois eu vou colocar um tutorial para vocês ativarem as notificações de quando vem os posts, para que vocês possam aprender. É esse o meu intuito aqui no Instagram, na consultoria, que vocês aprendam para que vocês possam colocar em prática na casa de vocês, tá bom? Muito contente com a companhia de todo mundo. A gente pode marcar uma outra live essa semana. Eu gosto muito de estar aqui, eu gosto muito de falar aqui, tá? Isso me alimenta, assim, me faz muito bem, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês.